Hoje nós vamos tratar de uma crítica muito comum feita às igrejas reformadas, aos cristãos reformados, confessionais, que é aquela ideia de que há uma idolatria à confissão de fé, aos padrões confessionais, aos catecismos da igreja. Essa acusação ela tem tomado certa forma nos dias de hoje, depois de um grande nome do cenário evangélico, se pronunciar dizendo que devemos combater a chamada idolatria confessional. Veja, o objetivo no nosso vídeo é explicar, entender o que significa de fato idolatria confessional na mente deles, né? E queremos também colocar alguns exemplos para mostrar que nós não somos exatamente isso que eles acusam de sermos, ok? Então, nós queremos fazer isso, mostrar que o verdadeiro confessionalismo é uma forma de fidelidade, mas não é uma forma de idolatria. Nós não somos idólatras da confissão de fé baixista, ok? A grande pergunta que a gente faz é: o que é uma confissão de fé? Essa é a grande questão que a gente precisa entender. O que é uma confissão de fé? Qual é o propósito dela na vida da igreja? Veja, a confissão de fé ela é um documento histórico que sistematiza o ensino bíblico das escrituras. Por exemplo, eu tenho a confissão de fé do Westminster, eu tenho aqui essa edição comentada para classes de estudo do Williamson, né, uma obra muito boa, publicado pela editora Os Puritanos e a Cleary. Eu tenho também esta aqui, publicada pela Monergismo, a Confissão de Fé Westminster, do grande pastor Joseph Piper, uma obra muito interessante também para ser estudada com material de apoio, de discipulado. E eu tenho também essa aqui, o Catecismo Maior comentado pelo Johannes Voss, né? Johannes Voss. Esta obra também é uma obra muito boa, o comentário do Catecismo Maior do Westminster que nós temos. Então, você tem uma confissão de fé é exatamente um documento histórico que sistematiza o ensino bíblico da igreja, como a Confissão de Fé do Westminster, o Catecismo de Heidelberg, os Cânones de Dort. Eles servem como instrumentos de unidade, clareza doutrinária e proteção contra as heresias. Sim, proteção contra as heresias. Veja, quando nós falamos de confissão de fé, de catecismo, nós falamos que nós temos instrumentos que unificam a nossa identidade confessional. Nós temos nesses documentos de fé clareza de doutrina, compreensão com clareza doutrinária, e também nós temos a proteção contra as heresias, um grande recurso para a apologética. E quais são as bases bíblicas que a gente tem para lidar, para apresentar, para confeccionar, né, confeccionar uma confissão de fé? Ou quais são as bases bíblicas para a confessionalidade? 2 Timóteo 1,13 diz: conserva o modelo das sãs palavras. Judas 3 vai dizer: batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Veja, a ênfase está aqui na tradição apostólica como uma continuação da fé verdadeira. Então, veja, a tradição apostólica, na doutrina, você tem a doutrina e a fé verdadeira da igreja. Nós também precisamos entender que a confissão de fé, ela tem relação com as escrituras, né? Por exemplo, as confissões não substituem a Bíblia, e daí, por si só, nós descartamos qualquer idolatria à confissão de fé, né? As confissões, elas não substituem a Bíblia, elas a explicam, elas organizam as doutrinas que se encontram na Bíblia e defendem essas mesmas doutrinas. As confissões, os catecismos são como cercas, como muralhas, que nos ajudam a preservar a autoridade, a suficiência, a inerrância das escrituras. A autoridade final é sempre as escrituras, e nós chamamos isso de sola escritura. Sola escritura não é e não precisa do nu da escritura. Nós precisamos apenas entender que existe somente a escritura e a totalidade da escritura para ser expressa nos símbolos de fé e nos catecismos da igreja. Agora, eu preciso falar veja, eu preciso colocar que as críticas elas estão vindo para, de fato, destruir essa concepção, né?
Então, a primeira acusação que você tem é: vocês colocam a confissão de fé acima da Bíblia. Resposta, irmãos, que o verdadeiro confessionalismo é submisso à Escritura. Veja, confissões são derivadas, não originárias. Confissões são derivadas das Escrituras, não originárias da mesma. Então, essa acusação ela não serve para quem é de fato confessional. Quem subscreve os padrões confessionais, no caso nosso, os padrões de Westminster, não cremos que a confissão de fé é maior que a Bíblia. Um outro ponto que a gente vê, outra crítica que vem enviesada nessa direção é: vocês adoram tradições humanas. Não, as confissões não são tradições humanas vazias, como Marcos capítulo 7 descreve, mas são fruto de esforços históricos da igreja em ser fiel à palavra de Deus. Quem acusa-nos disso é quem não conhece a história da tradição reformada confessional. Não conhece o que é ser confessional. A terceira acusação que eu vi muito na época de seminário, e quando eu saí do seminário, eu ainda escuto essa acusação, é: isso engessa o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é o autor das Escrituras. E não atua em contradição com aquilo que ele mesmo revelou. Então, em nenhum momento nós dizemos que os símbolos de fé, as confissões ingessam. Aliás, a Confissão de Fé Westminster é muito primorosa nisso. Ela trabalha para nós a Escritura e o Espírito Santo. Inclusive, estou elaborando uma série de estudos sobre a relação da pneumatologia reformada com os padrões confessionais reformados. Uma outra acusação que eu discuto muito e a gente vê muito é: você se apega a um documento em vez de ouvir o Deus de hoje, ou a ouvir Deus hoje. A confissão de fé é o eco da palavra de Deus. É uma resposta histórica que nos ajuda a discernir os ensinos corretos de Deus para hoje. Por exemplo, se você pegar hoje qualquer cristão e tentar questionar ele sobre os 10 mandamentos e pedir para que ele explique os 10 mandamentos, ele será basicamente muito mais raso e superficial do que o Catecismo Maior do Westminster faz. Ele aprofunda os 10 mandamentos na sua série de explicações dos 10 mandamentos. Então, estudar os catecismos, estudar a confissão de fé, é sinal de que você aprende a ouvir melhor a Deus hoje, através da Escritura e através daquilo que ela ensina. Agora, eu preciso trazer para você a importância de ter da confissão de fé, ou a importância da confessionalidade hoje nas nossas igrejas. Primeiro, a confessionalidade ela guarda-nos da heresia, é contra, né? Ela é uma guarda contra as heresias. Por exemplo, quando você estuda a história da igreja, você vai descobrir, por exemplo, que o arianismo foi combatido dentro do que nós conhecemos como Concílio Nicéia e o Credo Niceno que aparece ali. O pelagianismo é combatido num credo mais à frente, né? O credo de Orange, por exemplo. O liberalismo teológico ele é combatido pela influência dos cristãos confessionais que vão se apegar à confissão de fé para combater o liberalismo teológico no século XIX, início do século XX. E como as confissões de fé elas preservam de fato a ortodoxia. Conhecer a confissão de fé, conhecer os catecismos, é ter a ortodoxia da igreja preservada. Um outro ponto, por que eu devo ser um cristão confessional e defender os símbolos de fé e ter símbolos de fé e ter confissões? Além de ela guardar-nos contra as heresias, elas servem para expressar a unidade e clareza na igreja. Todos sabem o que a igreja crê quando ela usa um documento histórico confessional. Ela evita o caos doutrinário. Se nós estamos vivendo como uma igreja confessional, esse caos doutrinário tem duas razões para isso. A primeira delas é o desconhecimento desses documentos. Muitos pastores, muitos presbíteros, muitos membros de igreja não conhecem a confissão de fé e os seus catecismos. A segunda razão, e essa segunda razão é muito presente, é um ataque sistemático
dos que detêm algum poder mediático contra os símbolos de fé. E por eles terem um poder mediático, eles acham que por ter esse poder mediático, eles conseguem de alguma forma influenciar as camadas do povo de Deus, que estão em igrejas confessionais, que não conhecem esses documentos por razões muito óbvias, né, que eu já falei, mencionei no tópico anterior, que é exatamente o desconhecimento por parte da liderança ou a preguiça da liderança em ensinar estes documentos. Isso é um fato interessante que você percebe dentro da igreja como um todo. Então, veja, ter uma confissão de fé, ensinar a confissão de fé, traz unidade à igreja. Por exemplo, eu sou um pastor presbiteriano, e se eu for pregar numa igreja presbiteriana, os membros daquela igreja ficaram tranquilos em saber que quem vai pregar ali é um pastor presbiteriano confessional. Mas hoje, no cenário de hoje, você convida um colega de ministério para sua igreja, você fica perguntando, olha, você liga para o colega perguntando se você é confessional mesmo? Você subscreve a confissão de fé de maneira integral, como está regido na nossa Constituição Eclesiológica? Isso não deveria nem ser perguntado, porque você é presbiteriano. Você pressupõe que você seja confessional. Uma outra maneira pela qual é importante nutrir, fomentar e fortalecer a confessionalidade na igreja é que ela serve como um instrumento, uma ferramenta para discipular. O ensino catético e sólido e a transmissão de fé entre gerações está presente dentro dos documentos confessionais. O uso dos documentos confessionais, ele serve como instrumentos, ferramentas para um bom e saudável discipulado. Inclusive, hoje, na nossa denominação, é proibido qualquer pessoa entrar na igreja sem conhecer, sem estudar o catecismo e a confissão de fé que nós subscrevemos. Mas, pelo que eu tenho visto, os pastores têm preguiça, inclusive, de estudar esse conteúdo. A quarta razão que eu daria para você ser uma pessoa que subscreve e a importância do confessionalismo na igreja é que ela, de fato, apresenta para nós uma forma de adoração reverente a Deus. Aqui, exalta-se a verdade de Deus e não o espírito da época. A Confissão de Fé, no capítulo 21, por exemplo, vai tratar do culto de Deus do domingo e do culto prestado ao Senhor. E quando você ler aquele capítulo, você é levado à reverência diante de Deus e, nossa, eu preciso observar isso, entender isso e aplicar isso. Eu quero concluir esse nosso vídeo apresentando algumas coisas importantes que você precisa ter como cristão confessional. Primeiro, a confissão de fé, ela é fidelidade, ela não é idolatria. Entenda, a confissão de fé é fidelidade, não idolatria. A Escritura continua sendo e sempre será suprema em qualquer confissão de fé bíblica, em qualquer confissão de fé saturada pelas Escrituras. A terceira é que a confessionalidade ela é um ato de humildade histórica. É você reconhecer que os pais do passado tinham uma sabedoria e maturidade que nós no presente não temos. Aliás, Dr. James Allen Parker, o saudoso James Allen Parker, no seu livro Entre os Gigantes de Deus, ele lembra que nós somos anões que precisam subir nas costas dos nossos irmãos do passado, dos puritanos. Porque a Confissão de Fé e os catecismos de Westminster são documentos produzidos pelos puritanos. Eu queria fazer uma aplicação pessoal a você nesta hora. Você conhece a confissão de fé de sua igreja? Você conhece ela? Você estuda? Você conhece, se você é da igreja reformada, você conhece a confissão de fé belga? Se você é de uma igreja congregacional, você conhece a confissão de fé e ordem de Savoy? Você é de uma igreja batista, você conhece a confissão londrina de 1689? Você é de uma igreja presbiteriana, você conhece a confissão de fé e os seus catecismos? Se você conhece, a pergunta que eu faço agora é como ela pode e ela te ajuda a crescer em Cristo Jesus.
Como é que ela te ajuda a crescer no Senhor? Eu quero desafiar você a estudar a sua confissão de fé. Ore a Deus, peça a Deus graça, misericórdia, para você compreender o que ali está, juntamente com a Escritura. Leia a confissão de fé e a Escritura do lado. E veja como ela aponta para Cristo, e veja como ela aponta para a palavra de Cristo, que são as Escrituras. Eu quero agradecer a todos vocês que têm lutado pela fé reformada, a todos vocês que têm amado a confissão de fé do Westminster, a minha igreja local, onde eu sou ministro da palavra e dos sacramentos, que tem se deleitado em conhecer a fé reformada, e que nós, confessionais, não baixemos a cabeça para as acusações que são ditas contra nós, de que nós somos idólatras da confissão de fé, de que nós somos rebeldes na nossa dominação. Nós queremos simplesmente trazer o conteúdo do que está ali escrito e aplicar a nossa realidade como cristãos. Nós somos simplesmente crentes confessionais. Nós temos uma confissão de fé. Nós não precisamos jogar ela no lixo, como eu já ouvi muitos seminaristas dizerem. Quando eu me concluí, quando eu sair do seminário, eu vou pegar esse livro e vou jogar na lata do lixo. Não. A confissão de fé do Westminster, os padrões confessionais de Westminster, eles são padrões que nós precisamos conhecer e estudar. Se você quiser adquirir esse material aqui, nós estaremos deixando o link abaixo de como você pode adquirir esse material e esse material. Tá bom? Deus abençoe você. Nos vemos no nosso próximo vídeo, para a glória de Deus.